Já pensou como seria acordar no mundo de Pokémon, com 10 anos de idade, uma mochila nas costas e um Pikachu ao seu lado? Parece o paraíso, até você encarar a realidade. Neste vídeo, vamos revelar segredos inquietantes que o desenho e os jogos preferem esconder. Os gastos astronômicos de um treinador, o dilema moral de obrigar criaturas inteligentes a batalharem e até o risco de certos Pokémon virarem seu jantar. Você estaria preparado para enfrentar contas médicas gigantes, precisar de patrocínios para comprar Pokébolas e encarar um universo onde um simples ataque de um Charizard poderia deixá-lo na UTI? Se a resposta for sim, segure firme, porque o que vamos expor aqui pode acabar com toda a sua nostalgia. E aí, será que você aguentaria mesmo viver como um treinador Pokémon no mundo real? Já se perguntou como Ash Ketchum, o eterno menino de 10 anos, consegue bancar sua vida de treinador nômade por várias regiões, sem nunca aparecer sacando dinheiro num caixa eletrônico ou sequer buscando um subemprego? É uma questão que nem o professor Oak, com toda a sua sabedoria, parece conseguir responder. Enquanto Ash viaja entre Kanto e outras regiões, ele só puxa a barriguinha para fora na hora de comer uns lanches gratuitos com seus amigos. Chega a dar inveja, mas se você tentasse copiar esse estilo de vida aqui, seu bolso ficaria no negativo. Vamos dissecar as despesas astronômicas que um treinador de verdade teria. Antes de tudo, precisamos falar das Pokébolas. Essas esferas bonitinhas são pura tecnologia de ponta. Convertem criaturas vivas em energia, armazenam-nas em segurança e depois as reconvertem em forma física. Se isso já parece bruxaria científica, imagine o preço. Não seria de se espantar se cada Pokébolas custasse facilmente uns 300 a 500 reais. Some aí uns 10 ou 20 exemplares diferentes para capturas específicas. Great Balls, Ultra Balls, Dusk Balls, Love Balls, Quick Balls e por aí vai. Você já está queimando algumas notas em tempo recorde, mas não para por aí. Pokébolas são apenas a ponta do iceberg de dívidas. Seu time precisa de cuidados médicos. Pense nos golpes devastadores que Pokémon sofrem. Um Rock Throw na cabeça do Pikachu, um Thunder em cima do Squirtle, um Hydro Pump que derruba o Charizard. Se o seu time batalha com frequência, você vai precisar de atendimento especializado. Tudo bem que existem centros Pokémon gratuitos, mas e os casos de lesões de longo prazo ou traumatismos sérios? Ninguém vive só de spray de cura, poção ou um desmaio de leve. Tratamentos avançados, cirurgias, remédios. É uma conta que pode ultrapassar facilmente uns 50 mil reais por mês, dependendo das batalhas. E a alimentação desses seres? Dá para imaginar o Snorlax comendo mais que uma aldeia inteira. Os tipos fogo possivelmente precisam de comidas ricas em compostos inflamáveis e caros. Os tipos pedra podem exigir suplementos minerais bem específicos. Se você tiver um Gyarados, prepare-se para filés de peixe ou rações diferenciadas para criaturas aquáticas gigantes. O custo mensal? Chutando baixo, uns 5 mil reais para cada Pokémon normal. Para um Snorlax, talvez seja o PIB de um município pequeno. Falemos de viagens. Perambular pelos continentes estilo Ash e companhia não sai barato. Transporte, barracas à prova de tempestades, roupas para diferentes climas, vai enfrentar o Monte Silver ou um deserto em Hoenn. Suprimentos de emergência, reposição de tudo que quebrar. Depois de uns 2 meses rodando o mundo, sua fatura do cartão pode passar dos 30 mil reais. E se você quiser dormir num hotelzinho vez ou outra, porque nem todo mundo tem paciência de acampar toda noite, aí pode dobrar esse valor. Enquanto o anime e os jogos fazem parecer que todo mundo pode ser um treinador de sucesso, a realidade é que você precisaria ter muito dinheiro. Ou isso, ou arrumar um patrocínio de alguma empresa misteriosa, quem sabe a Sleeve Company ou a Devon Corporation. Então, quando olhar para o Ash todo sorridente, lembre-se de que no mundo real as contas chegariam tão rápido quanto um Quick Attack do Jolteon. Se a parte financeira já parece cruel, espere até encarar os dilemas morais que se escondem sob a superfície dessas batalhas supostamente fofinhas. Lá no fundo, o que vemos? Seres inteligentes jogados em arenas para trocarem golpes violentos até um deles desmaiar ou cair duro.
No mundo real, algo parecido seria considerado crime de maus tratos aos animais, com direito à polícia invadindo ginásios e prendendo líderes de equipe Rocket à torto e à direito. Mas no mundo Pokémon, organizar lutas de bichos poderosos é ao mesmo tempo esporte nacional, entretenimento e método de resolução de conflitos. Vale lembrar que Pokémon não são meras criaturinhas irracionais. Eles entendem comandos humanos, mostram personalidades fortes e, em muitos casos, se comunicam de maneira quase humana. Mas, ainda assim, são colocados em batalhas onde sofrem golpes como Thunderbolt, Flamethrower, Hyper Beam. Imagine o estrago disso em carne, osso ou escamas. E tudo por diversão ou por um objetivo maior: ganhar insígnias e se tornar um mestre Pokémon. Na vida real, brigas de galo ou rinhas de cães são tratadas como crimes, e se alguém tentasse explicar que é só um esporte ou eles desmaiam, mas não morrem, não colaria nem com hipnoses de alto nível. A verdade é que, se trouxéssemos essas batalhas para o mundo real, haveria uma enxurrada de protestos de grupos de proteção animal. Na verdade, a própria PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, já fez protestos, até criando uma paródia chamada Pokémon Black and Blue, para ironizar o suposto abuso que rolaria no universo dos monstrinhos de bolso. E nem vamos falar no trauma psicológico para os Pokémon. Em teoria, cada vez que eles saem de um embate, precisam se recuperar em centros Pokémon. Porém, no mundo real, não há máquina mágica que cura tudo em alguns segundos. Fainting seria, no mínimo, um quadro de exaustão severa, sem falar em ferimentos que podem levar a infecções ou sequelas permanentes. A gente raramente vê um Pokémon desenvolver algo como transtorno de estresse pós-traumático, mas ele provavelmente existiria. Pensa num Charizard que sofreu golpes de Rock Slide e Stone Edge toda semana. Alguma hora, a conta chega, e a gente nem contabilizou o dano emocional de passar anos da vida tomando choques, mordidas e golpes psíquicos. Use confusão, use crunch, use Psychic. É um mundo bizarro que faz a gente se perguntar onde está o limite entre diversão e crueldade. Se o Team Rocket, com seus planos mirabolantes e trapalhadas, parece o cúmulo da vilania, eles são apenas a pontinha do iceberg das estranhezas desse mundo. Olhando com mais atenção, há algo ainda mais sinistro rolando. Afinal, o que exatamente o pessoal come em lugares como Pallet Town ou Cerulean City? Lembra do famoso Farfetch'd, aquele patinho carismático que anda com um alho poró? Pois é, o Pokédex diz que ele foi caçado quase até a extinção, justamente porque é saboroso quando assado junto do vegetal que carrega. E o Basculin, que é descrito como delicioso em vários jogos. Ou seja, aquelas criaturas fofinhas que amamos capturar podem, na verdade, acabar assadas, ensopadas ou grelhadas na janta de algum treinador sem coração. Isso só piora. Já ouviu falar dos Slowpoke Tails? Caudas de Slowpoke? Nos jogos da segunda geração, a equipe Rocket corta e vende essas caudas como iguarias caríssimas. Imagine você visitar um mercadinho e topar com um freezer cheio de rabos de Slowpoke com precinho promocional. Que visão bizarra, né? E nem o trio de heróis escapa. Lembra de um episódio em que o Ash, o Brock e a Misty ficaram à deriva e começaram a considerar cozinhar o Magikarp do James? Até parece propaganda de churrasquinho de Magikarp. Se a gente trouxer isso para a vida real, seria o tipo de pesadelo que traumatizaria qualquer um que olhasse para o seu Pikachu e pensasse: será que ele combina com arroz e feijão? E se você acha que comer Pokémon é o ápice do estranho, que tal a explicação para o Ash não envelhecer? Ele continua com 10 anos, faz mais de 20 anos de exibição. Uma das teorias mais bizarras e famosas, a chamada teoria do coma, sugere que ele levou um choque tão forte no primeiro episódio que ficou em coma e toda a história acontece em sua cabeça. Mas existem outras ameaças físicas reais.
Em tese, o mundo Pokémon é habitado por criaturas que podem lançar fogo capaz de derreter rochas, gerar raios que alimentariam uma usina, criar furacões com um único golpe de asa e até desencadear terremotos ao pisar forte. É um show de destruição em potencial. Mas a gente segue o Ash sobrevivendo a descargas elétricas do Pikachu, a ataques do Charizard, a explosões do Team Rocket. Tudo parece inofensivo, como se ele tivesse 99 vidas de um game do Mario. Mas fora do desenho, cada encontro com um Pokémon selvagem poderia ser fatal. Sem falar no gasto energético de um ataque do Pikachu, que poderia fritar um enxame de Beedrills inteirinho. Viver em um mundo onde criaturas tão poderosas circulam livremente seria um desafio de escala gigantesca. Imagine precisar reforçar todas as casas com materiais anti-choque, anti-fogo, anti-psíquico, ou então contratar seguros específicos. Seguro contra terremoto causado por Onix, cobertura de enchente causada por Blastoise, indenização em caso de tempestade elétrica gerada por Zapdos. As apólices seriam tão caras que muita gente teria que vender a casa, ou talvez morar em cavernas. E mesmo assim, não teria garantia contra um Hyper Beam repentino do Dragonite. Toda essa bizarrice seria camuflada por uma fachada de sorrisos. A série sempre repete a mensagem: Pokémon e humanos vivem em harmonia. Mas a gente sabe que harmonia nenhuma se sustenta quando há criaturas de poder colossal no quintal da sua casa. Mesmo com alguns Pokémon dóceis, a tensão seria constante. Por exemplo, se o seu vizinho resolve criar um Arcanine, você pode ter de lidar com chamas de 3.000 graus Celsius atravessando a cerca. E lá se vai o churrasco de domingo. Ou melhor, faz churrasco de você. O mundo Pokémon que tanto amamos é uma realidade cuidadosamente editada para manter o ar de fantasia. Os jogos e o anime evitam a todo custo tocar em temas como a economia insustentável de ser treinador, a crueldade potencial de pôr criaturas inteligentes para brigar e a estranheza de um ecossistema onde o Pokémon pode ser tanto seu amigo leal quanto o prato principal do jantar. Tudo isso é deixado de lado em favor de um universo colorido, cheio de alegria e batalhas que terminam em desmaios suaves. Da próxima vez que você assistir às aventuras do Ash e do Pikachu, repare bem naquilo que não é dito. Eles não mostram a fila de boletos que poderia chegar na casa de um treinador. Não contam o verdadeiro terror que seria enfrentar um salamense selvagem no meio da estrada. E dificilmente você vai ver um documentário sobre a produção em massa de comida de Rapidash ou algo do tipo. O mundo de Pokémon é mágico exatamente porque silencia as verdades incômodas que poderiam estragar a diversão. Mas não se preocupe, é perfeitamente possível continuar curtindo seus jogos favoritos e torcendo na Liga Pokémon sem perder o sorriso. As fantasias existem para isso, nos fazer sonhar e nos inspirar. Só não se esqueça de que, se tudo virasse realidade, talvez você precisasse de um empréstimo bancário tamanho Groudon e mais uma terapia estilo Jigglypuff, cantando para dormir, se quisesse sobreviver física e mentalmente nesse universo caótico. Então fica aqui a reflexão. As histórias e universos que consumimos são recheados de omissões e conveniências para nos entreter. A graça está em perceber esses detalhes e ainda assim aproveitar o show. No fim das contas, a imaginação humana adora dar forma a mundos perfeitos e a gente adora se perder neles, mesmo sabendo que, se tirássemos a pele colorida dessa fantasia, encontraríamos verdades inquietantes, verdades que podem nos fazer dar risada ou correr para bem longe do primeiro Dragonite que cruzar nosso caminho. E você estaria disposto a encarar esse mundo Pokémon de frente, mesmo com todos os perrengues financeiros, dilemas éticos e esquisitices gastronômicas? Ou prefere ficar nos jogos e no anime, onde tudo é editado para caber num cartucho portátil e num episódio de 20 minutos? Como diria o clássico narrador do anime, a jornada continua, mas talvez seja melhor mantê-la onde sempre esteve, na nossa imaginação, com muito humor, aventuras e zero boletos atrasados.